meditação na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. Carta aos Efésios, capítulo 6. E eu vou fazer a leitura aqui do verso 10 até o verso 18. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Esse trecho fala sobre a armadura de Deus e por que nós precisamos constantemente usá-la. Então, Efésios capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela presença e atuação do Teu Espírito Santo. O Senhor deixou o Espírito e o Senhor enviou o Teu Espírito como um dia o Senhor foi enviado. E nós nessa noite pedimos que Teu Espírito sopre mais uma vez essa vida do Senhor sobre os nossos corações e principalmente sobre as nossas mentes. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no ano de 2017, eu sofri um grave acidente de motocicleta. Eu tive politraumatismo. Várias partes do corpo foram quebradas. E eu fiquei cerca de 4 meses acamado. Foram os piores 4 meses da minha vida, que eu não podia colocar os pés no chão. Eu sempre amei pilotar. E eu fazia isso desde 18 anos de idade. Mas aos 52, na semana do meu aniversário, veio esse acidente. E esse acidente encerrou de vez a minha aventura de motociclista durante todo esse tempo. Graças à oração de muitos irmãos e de muitas igrejas, eu fui preservado da morte e fui restaurado também pela habilidade dos médicos. Mas eu me lembro de um detalhe importante que aconteceu uma semana antes do acidente. Até então eu usava um capacete velho, maior que a minha cabeça, se é que pode haver algo maior que a minha cabeça. Mas esse capacete velho, ele estava com a espuma toda gasta, a fivela não fechava direito, eu andava com a fivela aberta. E uma semana antes desse acidente eu fui e comprei um capacete novinho, bem reforçado e bem seguro. Um detalhe pequeno, uma semana antes do acidente. E esse capacete novo, ele impediu que eu sofresse um traumatismo crânioencefálico, porque na hora do choque, na hora do impacto, eu fui jogado, eu voei literalmente para cima de um muro. Mas, por causa do capacete, eu tive a minha cabeça preservada. E eu pensei nisso nessa semana, quando eu meditava nesse texto de Paulo, no capítulo 6 de Efésios, sobre a questão da batalha espiritual. E eu resolvi escrever sobre o capacete da salvação. O texto aqui fala da armadura que todo soldado romano usava quando ia para a batalha. E Paulo estava acostumado a encontrar com soldados.
Ele foi preso, né, com soldados e ficavam algemados com ele. E as peças da armadura dos soldados são usadas aqui por Paulo para falar sobre elementos da fé, elementos da vida espiritual que nós devemos usar, já que estamos constantemente numa batalha espiritual contra as forças do mal. E as peças que ele descreve da armadura são descritas aqui como o cinto, a couraça, as botas, o capacete, a espada e o escudo. E o que Paulo fala nesse trecho é que eu e você estamos constantemente vivendo uma guerra, uma batalha invisível aos nossos olhos, mas que afeta a nossa vida aqui na terra. E nessa batalha invisível para nós, mas real, que acontece no plano espiritual, nós temos 3 grandes inimigos a enfrentar. E esses 3 inimigos enfrentam ou empreendem uma guerra contra nós. E essa guerra acontece em 3 níveis. E os 3 inimigos do cristão são o mundo, ou a cultura, a carne e o diabo. E os nossos 3 inimigos, eles estão dentro de nós, a nossa vontade, carne é traduzida como vontade humana. Esses inimigos, eles estão fora de nós, o mundo, a cultura. E esses inimigos, ou este inimigo, está abaixo de nós, o diabo. E se nós tivéssemos na vida cristã que combater apenas um inimigo, talvez a vida cristã fosse muito mais leve, talvez a vida cristã fosse muito mais fácil, mas não. Nós lutamos em 3 frentes de batalha ao mesmo tempo, todos os dias. Nós enfrentamos essa batalha contra o mundo, a carne e o diabo. E deixa eu te fazer uma pergunta: por que é que você acha que está desanimado, cansado, às vezes vacilante na fé, às vezes carregando um peso enorme nas costas? É por causa dessa batalha que você está travando que você não vê. Todos os dias. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro, porque nós enfrentamos a morte todos os dias. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores, e glória a Deus por isso. Eu poderia falar de várias peças da armadura cristã, mas nessa noite eu vou falar só desta: o capacete da salvação, e porque nós precisamos usá-lo. Por que é que o soldado precisava usar o capacete? Porque na guerra ele ia sofrer golpes de espada, de lanças, de flechas e até pedras. E os capacetes romanos eram muito fortes e resistentes. Eles eram feitos de ferro ou eram feitos de bronze, para suportar bem os impactos que o soldado ia tomar na cabeça. E aqui Paulo pega esta peça, o capacete, para simbolizar aquilo que pode proteger a nossa mente, porque a nossa mente é o terreno a ser explorado por esses 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E o reino dos nossos pensamentos é algo tão diverso quanto o universo, e algo até desconhecido, até mesmo por nós. Tanto que Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz assim: eu não entendo a mim mesmo, pois eu quero fazer o que é certo, mas não faço. Há outra lei dentro de mim que está em guerra. Eu repito, está em guerra com a minha mente. Há uma outra lei guerreando na minha mente. Então, o capacete que protege a nossa mente, nas horas em que nós somos alvos de ataque espiritual, é o capacete da salvação, ou é a própria salvação. E o que é salvação, queridos? A palavra salvação, ela tem usos diferentes na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. A salvação, em geral, é o ato de pedir socorro a Deus quando estamos vulneráveis e quando estamos em tentação. Precisamos do socorro do Salvador. E se você pesquisar na Bíblia, você vai ver pelo menos 2 significados desta palavra. Primeiro, salvar é curar.
Tiago capítulo 4 diz que nós devemos orar pelos enfermos da igreja, porque a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Salvação é cura. Nós oramos uns pelos outros, nós oramos pelos enfermos. O Senhor promete muitas vezes curar enfermos, e é o que acontece, é o que muitas vezes nós temos testemunhado no nosso meio, na nossa experiência. A oração da fé salvará ou curará o doente, mas não é apenas nesse sentido que a palavra salvação é usada, ela também é usada no sentido de Deus produzir alívio emocional para as pessoas que estão preocupadas, ansiosas e aflitas. O Salmo 116 diz assim: o Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Salvar é ministrar conforto, alívio para quem está sobrecarregado ou oprimido. Então Cristo nos salva não só porque Ele perdoa nos nossos pecados, e não só porque Ele nos dá a vida eterna. Ele é o Salvador também, queridos, porque Ele restaura as nossas emoções. Porque Ele cura as feridas da nossa alma. Porque Ele nos dá uma nova percepção de vida quando nós não enxergamos nada além daquilo que nos pesa. Ele é Salvador porque Ele nos levanta da enfermidade muitas vezes. Ele é Salvador porque Ele nos tira da depressão. E Ele alivia as nossas angústias. E Ele alegra o nosso coração. A salvação é algo muito amplo que acontece e que Deus nos concede. Ele é o Salvador da vida futura, mas também Ele é o Salvador da vida presente. E existem 4 coisas que nós precisamos saber sobre salvação. E por que os nossos inimigos atacam tanto a nossa salvação? A primeira verdade é que a salvação é uma necessidade. A segunda é que a salvação não é uma troca. Terceiro, a salvação só tem um autor. E quarto, a salvação exige uma decisão. A primeira verdade, e porque os nossos inimigos nos atacam para nos roubar a salvação, para nos tirar da segurança da salvação, é que a salvação é uma necessidade. Todos nós somos pecadores. E todos nós estávamos em dívida com Deus, não é com outra pessoa. Quando Davi adulterou com Batseba, ele não disse: Senhor, eu pequei com a Batseba. Ele diz: não, contra ti eu pequei. Então a salvação lembra que nós somos devedores. E essa dívida é contra Deus. O salário do pecado é a morte. E se nós não formos salvos agora, nós estaremos para sempre longe da presença de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: se você acha que é ruim ter que aguentar aquele mala sem alça do seu amigo no trabalho, todo dia, imagine encarar o diabo o resto da eternidade, que é muito mais mala e é muito mais mal. Sem salvação ninguém verá a Deus. Sem salvação ninguém tem paz, porque a salvação é uma necessidade. A segunda verdade é que a salvação não é uma troca. Não existe nada que você possa dar a Deus, que Deus tenha que pagar ou retribuir a você dando salvação como pagamento. Não, a salvação é uma obra que tem origem e tem fim em Cristo, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Então ninguém será salvo por dar algo a Deus, como se Ele tivesse que retribuir. É só Cristo que pode salvar. A terceira verdade é que a salvação só tem um autor. E a salvação é da autoria daquele que pegou os seus pecados todos, passados, presentes e futuros, colocou sobre os ombros dele, subiu à cruz e lá morreu, para pagar os seus pecados e os meus. E por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens.
Quando ele subiu à cruz, ele derrotou o pecado. E quando saiu do túmulo, ele derrotou a morte. Mas a salvação exige uma decisão. Só pode ser salvo aquele que crê em Jesus. É preciso se arrepender dos seus pecados, principalmente do pecado de tentar viver sem Deus, de tentar viver com a sua capacidade, de tentar viver com a sua inteligência, de confiar em si mesmo, de confiar em seus próprios méritos e na sua própria capacidade. É preciso se arrepender disso e se voltar para Deus. E se você não é salvo, não deixe essa decisão para amanhã. Porque o próprio Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. E a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas, meus irmãos, como é que os nossos inimigos atacam a nossa mente? E por que temos que usar o capacete da salvação? Existem 3 tipos e 3 fontes de pensamento. O primeiro pensamento, ou o primeiro grupo de pensamentos, são os pensamentos diabólicos. O diabo lança na sua mente e na minha, pensamentos que têm uma finalidade: quebrar a confiança que você tem em Deus. Eu acho aquele livro do John Bunyan, O Peregrino, um clássico sobre vida cristã e sobre batalha espiritual. Nesse livro, o diabo se encontra com um personagem do livro chamado Cristão, e várias vezes o provoca. E uma das vezes ele se aproxima do cristão e diz assim: volta para mim, e a tua batalha vai acabar. Volta para mim, e o teu sofrimento vai ter fim. Volta para mim, e todas as suas angústias não mais te perturbarão. Então, pensamentos diabólicos são aqueles pensamentos que fazem você questionar a bondade de Deus na realidade que você está enfrentando nesse exato momento. São pensamentos dirigidos contra Deus, contra a soberania de Deus, contra a bondade de Deus, contra tudo que Deus é. Pensamentos que nos fazem achar que Deus nos abandonou, que Deus não está me ouvindo, que Deus não está olhando para mim, e que Deus me deixou sozinho no meio dessa situação. Um outro pensamento diabólico que nós vemos no Peregrino é este aqui: você pecou e Deus não vai lhe perdoar. Satanás tem esse nome, aliás, porque ele é o acusador dos irmãos. E todas as vezes que o cristão peca, o diabo se aproxima para apontar o dedo. Ele é o acusador dos irmãos. Ele quer que você pense que o perdão de Jesus é condicional. Que Jesus perdoou você uma vez, mas não perdoará outra. Se você errar, não tem mais volta. Esse tipo de pensamento aí quer fazer com que a gente volte ao passado antes de conhecer o Evangelho e antes de conhecer a Cristo. Alguns anos atrás, havia um irmão que eu tive o privilégio de conhecer, discipular, evangelizar e batizar, depois de passar por muita coisa, por muita luta, doenças e perdas financeiras. Ele disse para mim: eu tenho a impressão que a minha vida ficou pior depois que eu virei crente. Eu disse para ele: você sabe quem está te fazendo pensar isso? Ele disse: eu. Falei: não, não é não. Tem alguém que quer você de volta. E esse tipo de pensamento, agora que eu me tornei crente, ficou pior. Não é Deus que está te dando, não é você. Tem outra origem. Então, queridos, há muitos momentos na nossa vida que nós seremos atacados por esses pensamentos diabólicos.
Mas existe uma outra fonte de pensamento que nasce desse mundo, dessa cultura. São pensamentos que dizem assim: você está perdendo tempo na igreja. Você está perdendo tempo vivendo a sua integridade com Deus. Ora, o próprio salmista Asaf passou por esse pensamento, olhando para fora da janela, olhando a vida do seu vizinho, o carrão que o vizinho tinha, a casa grande que o vizinho tinha, e ele falou: estou sentindo inveja do sujeito aí. Ele está nadando de braçada, está engordando. E naquela época, ser gordo era ser rico, né? Não tinha problema ser gordo. Ninguém ia para a academia, porque quanto mais gordo, mais rico. Então, ele está engordando, ele está próspero. E eu estou com inveja dele, Deus, porque eu estou guardando meu coração. Eu estou evitando o pecado, mas cada dia eu sou afligido, cada dia mais pressionado. Por quê? Porque Asaf começou a olhar para fora. A sedução desse mundo. Então, são aquelas ideias, são aqueles pensamentos que a nossa cultura lança para nós, ou sobre nós. Então, são pensamentos que dizem assim: tudo bem aceitar o suborno. Tudo bem soltar nota fria. Tudo bem se você disser sim para a sedução. Tudo bem se você usar o seu dinheiro para apostar nas bets, ou nas apostas, para você ficar rico rapidinho. São pensamentos que entram em nós todos os dias, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Sutilmente vão sugerindo coisas para nós. Mas existe um terceiro inimigo que ataca a nossa mente, que é o nosso próprio ego, a nossa vontade. E no livro de John Bunyan, o cristão enfrenta uma depressão espiritual. E ele diz assim no livro: eu desejei morrer 1000 vezes, porque eu achava que Deus tinha me abandonado. Curioso que Jesus disse a mesma coisa: Deus meu, por que me abandonaste? São pensamentos que nascem dentro de nós, que carregam incertezas quando nós deixamos de olhar para Cristo. E nós passamos a achar que depende de nós preservar a fé e preservar a salvação. Meus irmãos, vocês percebem quantos pensamentos, de quantas origens distintas, vêm sobre a nossa mente, todos os dias? O que fazer diante de tudo isso? A Bíblia responde: usem o capacete da salvação. Então é preciso alimentar a nossa mente com a certeza e a mensagem eterna da salvação. Na carta aos Efésios está escrito que quando nós cremos em Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E deixa eu dizer o símbolo disso, na época romana. O selo romano era um punhado de cera quente, que era colocada sobre objetos, por exemplo, sobre a pedra do túmulo de Jesus, punhado de cera quente, e ali se colocava o anel do imperador, ou do responsável, da autoridade, e aquela cera secava com o símbolo do anel. Isso era chamado de selo. E isso trazia a seguinte mensagem: isso já tem dono, e ninguém toca aqui. Olha que coisa linda, o apóstolo João, tendo essa ideia em mente como background, ele diz assim na sua carta: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, porque aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Você é selado com o Espírito Santo. Você é propriedade de Deus. Você já ouviu falar da doutrina da perseverança dos crentes? Essa doutrina lembra que aqueles que Deus chamou para a salvação não podem cair da graça, nem parcial e nem totalmente.
mas eles irão perseverar na fé até o fim, não importa o que aconteça. Alguns anos atrás, eu estava lecionando numa faculdade teológica para a formação de pastores. Eu me lembro que um aluno meu me interrompeu quando a gente falava sobre isso. Ele tinha outra origem, e ele acreditava na expressão dele, que a salvação podia ser perdida. Eu perguntei, como que você acha que nós podemos perder a salvação? Ele respondeu, se o crente que é batizado, depois de batizado, pecar de novo. E eu fiquei refletindo sobre esse pensamento dele, e eu descobri algumas coisas, que esse pensamento não é raro. Esse pensamento é muito comum em muitas igrejas evangélicas, até mesmo entre crentes presbiterianos. Eu já ouvi pessoas perguntando, pastor, o crente perde a salvação? Essa crença que está presente em muitas igrejas, na verdade, queridos, ela tem origem no dogma católico. Por quê? O catolicismo ensina que as pessoas podem perder a salvação quando cometerem o pecado mortal. Há pecados veniais, segundo o catolicismo, e há pecados mortais. E alguns pecados considerados mortais para o catolicismo são assassinato, adultério, roubo, blasfêmia. Se você cometeu algum desses, uma má notícia para você, não tem mais jeito. É pecado mortal. Esse pecado mortal anula o poder da graça. E se a pessoa morrer antes de fazer o sacramento da penitência, ela irá ao purgatório ou direto para o inferno. E eu respondi àquele meu aluno, dizendo o seguinte, eu poderia sim perder a salvação, se ela fosse minha, se dependesse de mim, se eu fosse o meu próprio Salvador. Mas a salvação é uma dádiva externa a mim. Ela não tem origem em minha pessoa. Ela é doação de Deus. E eu não posso perder uma coisa que não está sob meu domínio. Porque ainda que nós sejamos salvos, a salvação não é nossa. Jamais será. A salvação é uma coisa que não me pertence. É só Cristo que salva. E só Ele é poderoso para me guardar de tropeços e para me levar a salvo ao seu reino celestial. Então você e eu, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E se nós somos propriedade exclusiva de Deus, selados com o Espírito Santo, quem é que vai tentar nos roubar de Deus? Quem é que vai ousar roubar uma propriedade do próprio Deus? Percebe? A segunda verdade sobre a doutrina da perseverança dos crentes é que a salvação não depende da nossa escolha, não depende do nosso livre-arbítrio. O Santo Agostinho escreveu assim, eu sei que Deus me escolheu, porque se dependesse de mim, eu jamais o escolheria. Então a salvação está fundamentada no ato de Deus nos escolher por razões que eu desconheço. E nos escolher antes da fundação do mundo, porque se fosse escolher depois da fundação do mundo, Ele olharia para o meu pecado e dizia, não, tchau, você já errou. Mas a Bíblia diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Então está fundamentado numa escolha de Deus. E também a salvação depende da imutabilidade do Salvador. E quanto ao Salvador, queridos, eu tenho a dizer para você que Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo Salvador quando você creu, quando você continua crendo e até o fim da sua vida no seu último dia. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. E a salvação tem como base uma coisa, o sacrifício da cruz. E Cristo não prometeu apenas nos salvar, Ele prometeu nos manter salvos. Porque Ele disse assim,
quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E mesmo que alguém caia na tentação, e mesmo que alguém seja abalado pelas lutas da vida, e mesmo que alguém se desvie dos caminhos do Senhor por um tempo, é preciso lembrar desta palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não é possível perder a salvação. Nós podemos perder a certeza dela, por dúvida, por lutas da vida, por questões muito difíceis a serem enfrentadas, mas isso é provisório. Mas, queridos, jamais perderemos a salvação, porque ela não é propriedade nossa. Porque a salvação está assinada com o nome daquele que nos amou quando ainda éramos pecadores. Amém? E que nos salvou quando nós ainda estávamos longe da sua presença. Por todas essas razões, nós temos que usar o capacete da salvação, a certeza da salvação, para proteger a nossa mente naqueles momentos em que o diabo chegar até nós com pensamentos, nos fazendo questionar Deus, a bondade, o amor, a misericórdia, a soberania dEle. Usar o capacete da salvação nas horas em que nós nos sentimos pressionados pela cultura desse mundo. E naqueles momentos em que o nosso próprio coração se encher de medo, de insegurança, pelas pressões próprias da nossa vida. E eu quero concluir falando ou contando a você uma história que está nesse livrinho aqui, sobre a história da ABU. Tem aqui na livraria da igreja, mas me chamou a atenção, eu já conheci um pouco da história, a história de Adoniran Judson, que foi um tradutor de Bíblia e um missionário. E eu queria contar um pouquinho a história do Adoniran Judson para falar sobre perseverança na fé. Esse Adoniran Judson, ele sentiu o chamado de Deus quando ainda era universitário, em Yale. E lá ele estudava, e lá Deus falou fortemente com ele, lá pelos anos 1812, 13, por aí. E Adoniran saiu da universidade e foi ainda nela um dos fundadores do movimento voluntário estudantil, um tipo de ABU primitiva lá na universidade. Ele casa e ele vai com a sua esposa lá para a região da Birmânia, onde hoje é Mianmar, e ele vai trabalhar com aquele povo. E a história é a seguinte: ele gastou mais de 2 anos para aprender a língua daqueles nativos, ninguém falava inglês ali. 6 anos demorou, 6 anos, para que ele tivesse a primeira pessoa convertida. E até o final da vida dele, ele pôde contar menos de 25 pessoas convertidas, entregues a Cristo. No meio dessa história toda, Adoniran Judson foi suspeito de ser espião durante a guerra com a Grã-Bretanha. Ele foi lançado na prisão e passava várias horas de cabeça para baixo. Depois algumas outras coisas aconteceram. Em 1828, a sua esposa morreu. Ele entrou numa depressão muito severa e passava meses sentado em cima do túmulo dela e orando assim: Deus para mim é o grande desconhecido. Eu creio nele, mas eu não consigo vê-lo, encontrá-lo, senti-lo. Além dessa dor e de todas as outras, muitos dos crentes que tinham feito a sua confissão de fé em Jesus abandonaram a fé diante da perseguição. Judson perdeu a primeira esposa, casou de novo, perdeu a segunda esposa, perdeu 6 filhos, e 11 obreiros colaboradores também abandonaram a fé. E a única coisa que ele conseguiu concluir
foi a tradução da Bíblia na própria língua nativa. Os anos passaram. Em 1993, se completou 150 anos da tradução da Bíblia para o birmanês. E eles fizeram uma grande festa lá, missionários do mundo foram para lá. E alguém pegou uma Bíblia traduzida, e até hoje está nessa Bíblia, que é reimpressa várias vezes, várias edições, traduzida por Judson. A mesma versão traduzida por ele é usada até hoje. E alguém perguntou para um dos crentes daquela época, daquele país, melhor dizendo, se ele conhecia Judson. Ele disse: olha, todas as vezes que alguém cita o nome dele aqui, as lágrimas enchem os meus olhos, porque nós sabemos tudo o que ele sofreu e as perdas que ele sofreu por Cristo. E hoje existem, lembra que tinha só 25 convertidos? Hoje, ele disse, há 6 milhões de cristãos em Mianmar. E todos nós podemos traçar a nossa herança espiritual até o reverendo Judson. Que coisa maravilhosa, queridos. Durante um tempo, o Judson poderia ter sido considerado um fracasso. Mas com o passar dos anos, o Senhor revelou a sua perseverança em Judson, a sua mão operando sobre a vida dele. E o apóstolo Paulo diz: no tempo próprio nós colheremos, se não houvermos desanimado. Que eu e você continuemos a usar o capacete da salvação, para que nessas batalhas espirituais que todos nós travamos, nós mantenhamos firme a nossa confiança no Deus que é fiel. Que o Senhor nos abençoe.